Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho espiritual do TCR Canto de Interlagos. Que a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus nos envolva. E assim eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para cada um de nós. E assim vamos buscar um lugar onde você possa se recolher e vamos nos desligando das nossas preocupações, fazendo algumas respirações profundas e lentas. Vamos acalmando a nossa mente, o nosso coração e vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, imbuídos nesse espírito de amor, de compaixão, de aprendizado. Aqueles que quiserem fechar os olhos para uma melhor concentração, fiquem à vontade. E assim, nós agradecemos ao nosso Pai Criador pela dádiva da vida. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por todo o seu amor, pelo acolhimento e misericórdia que Ele tem por cada um de nós. E aos amigos espirituais que estão sempre conosco, nos inspirando, nos auxiliando em nossa caminhada. E assim agradecidos, nos sentindo mais serenos, nós vamos para as nossas vibrações, movimentando as nossas energias através dos nossos melhores pensamentos e sentimentos para os nossos irmãos que estão em sofrimento. E assim vibremos para todos os enfermos, nos hospitais, nas clínicas de recuperação, aos nossos idosos nos asilos, às nossas crianças nos abrigos, aos nossos irmãos em condição de rua, muitos presos aos vícios, outros dementados. Vibremos para que tenham fé, esperança e sejam assistidos pelos espíritos de luz de acordo com a sua necessidade. Vibremos. Vibremos pelo nosso planeta Terra, essa casa abençoada que nos acolhe, nos possibilitando ter as experiências necessárias para a nossa evolução. Vibremos. Vibremos por todos os países e seus dirigentes, que possam receber as intuições, as orientações do plano espiritual, que saibam a importância de seus cargos por dirigirem milhares de pessoas. Vibremos. Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, que possam receber essas energias balsâmicas de paz, saúde e equilíbrio, que sejam assistidos conforme a necessidade de cada um, onde quer que estejam. Vibremos. E assim agradecidos ao nosso Pai de infinito amor e bondade, pedindo que Ele nos fortaleça na fé, que nos dê coragem, força, determinação para que sejamos pessoas melhores, para que possamos trazer para o nosso dia a dia esse amor que o Mestre Jesus nos deixou, que possamos seguir durante toda a semana neste clima de amor, de paz e de misericórdia. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Reflexão do livro Assim Vencerás, escrito pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Como sempre, ele nos apresenta uma temática tão maravilhosa para nós podermos aprender a praticar, né? O de hoje é perdoa agora. Então, né, ele alerta, não fique parado, pessoal, nessa questão do perdoar.
Ele diz que vamos aceitar a presença do companheiro que feriu você e perdoa. Toma a atitude de perdoar e também que tenha forças para ajudar essa pessoa a levantar-se, né? Não errar mais de não saber perdoar. Guarda a calma e auxilie sem cessar. Então, você tem que auxiliar, muito pelo contrário, né? Essa pessoa que às vezes, por alguma razão, fez alguma coisa e você não conseguiu perdoar, mas tem que auxiliar. Mesmo que as dores da ofensa lhe chicotearam, né, a sua alma e as palavras de incompreensão dessa pessoa que lhe dirigiu ofendeu você. Não importa, vamos tentar perdoar. Guarda a calma dentro de você, olha, fique calma e auxilie sem parar, sem cessar. Por quê? Um dia, olha que lição, um dia é possível que você também se expressará no conteúdo da raiva, você também pode ficar com raiva, e perceber que vai precisar nessa hora do bálsamo, né? O alívio da compreensão e perdão de outra pessoa, né? Que você às vezes ofendeu, ou que essa pessoa também me ofendeu, sem ter controle, mas tem que saber perdoar. Não hesite, né? Não fique assim titubeante e perdoa agora, veja bem, enquanto a oportunidade da reaproximação está te favorecendo. Olha, por enquanto dá para se aproximar e provavelmente amanhã pode não estar com essa oportunidade. Então a vontade luminosa terá passado. Sim, às vezes, né? Falar, perdoar? Eu não, já passou. E não encontrar mais ao redor de você, senão, veja bem, senão as cinzas do arrependimento, o choro amargo de improdutiva lamentação. Então, estou arrependida, e agora, né? Aí eu não posso mais, porque já não está mais próxima de mim. E não deu para ajustar, nem para acertar, aí fica mais difícil, né? Dentro do seu coração fica esse sentimento que precisava expressar esse perdão. Mas, olha bem, podemos retornar a espalhar de novo a bênção do amor e perdão por esses corações envenenados pela amargura e dor, né? Porque quem não perdoa, o arrependimento traz dor, que se fez expressar, né? Que é uma consequência, né? Da ofensa do outro, te deixou num estado tão amargo. Mas aí, Jesus, olha, veja bem, Jesus nos ensinou que o ofendido, né? Aquele que recebeu, que sofreu a ofensa, não deve assumir a posição de vítima. Ninguém é vítima, gente. Mas sim ter a dignidade da inversão da situação. Quer dizer, eu não sou vítima, mas aí eu posso acolher isso com toda reflexão dentro da gente, né? E depois oferecer a outra face do perdão. É fácil? Não, não é fácil, gente. Se adentrar numa situação de o ofendido fazer uma reflexão interna, falou assim, não, eu posso oferecer o perdão para ele. Nesse instante, cabe a você decidir se vai assumir essa toxina dentro do seu corpo ou você vai se expandir amorosamente perdoando, irmão, sempre na fé e equilíbrio em todas as direções. Mas o nosso tema hoje, vamos conversar um pouco sobre algo que às vezes nos passa desapercebido na leitura dos livros, nas orientações,
que são aqueles que são nossos mediadores. Aqueles que, em determinado momento da nossa vida, assumem a responsabilidade de nos orientar, mesmo que nós não os vejamos, mesmo que nós não escutemos, mas a nossa intuição sabe que naquele determinado período da nossa vida, de dificuldades em geral, alguém está nos guiando. Nos livros psicografados por André Luiz, ele conheceu vários mediadores. Aqueles que, num determinado momento, fizeram parte do ensinamento que ele tinha a realizar. E ele foi Carlos Chagas, o grande sanitarista, mas completamente ignorante das coisas da alma, das coisas do espírito. Por isso, desde o primeiro livro, Nosso Lar, ele lamenta ter ignorado a continuação da vida além da morte e chegar lá, no mundo espiritual, como um simples, não digo nem enfermeiro, porque nem enfermeiro ele podia ser, um zelador, alguém que limpava o vômito das almas sofredoras que eram socorridas nos hospitais de Nosso Lar. Porque, caso você não saiba, fora da matéria também se vomita. Porque toda energia que você guardou consigo, sem orientar para o bem, para a luz, para a beleza, permanece com você. E quem assistiu o filme Nosso Lar sabe disso. E o Nosso Lar 2, a mesma coisa. Agora vem Missionários da Luz, em que André Luiz narra o conhecimento que ele passou a ter de mediadores que eram trabalhadores e que orientavam aqueles que na Terra aparentemente eram espíritos muito estudiosos, muito inteligentes, mas que na prática do mundo espiritual não eram quase nada. Aqui na comunhão, nos tratamentos físico-espirituais, que chamávamos antigamente de tratamento de cura, houve muitos mediadores. E o que sempre chamou atenção foi que um não interferia no trabalho do outro. Já começa por aí o aprendizado. Você se orientava com o Dr. Bezerra de Menezes? Dr. Bezerra de Menezes vinha, conversava com você, e se ele dissesse, olha, vamos conversar com o Dr. Ramayana, Dr. Ramayana vai orientar você também. Aí você sabia que você estava sob a tutela de Bezerra de Menezes, mentor dessa casa, e também de Dr. Ramayana. Dr. Ramayana era assim chamado por todos eles no trabalho de cura. E uma vez Dr. Bezerra contou que ele tinha sido um dos 12 apóstolos de Jesus. Mas pergunta se algum dia eles contaram qual apóstolo. Nunca. Então foram anos e anos da gente pensando, quem será? Quem será, doutor Ramayana? Quem terá sido? Cada um tinha um palpite, mas os espíritos jamais contaram. Agora, quando o doutor Ramayana vinha e sentava incorporado na Dona Irene, na sua cama, perto de você, e começava a conversar com você, você podia já dar aquele tchauzinho de misse. Porque ele geralmente não dava boas notícias. Ele vinha para dizer que o seu caso tinha sido analisado, mas que, infelizmente, nem eles, espíritos amigos, podiam algo fazer. Então, você ficava quieto. Você fazia o tratamento todo, você recebia a alta e depois ficava se sabendo que a pessoa tinha desencarnado.
Era impressionante a maneira como os espíritos não deixavam morrer a esperança. O verdadeiro mediador é aquele que até interrompe você quando você ameaça desanimar para dizer: não, não se preocupe, as coisas vão acabar dando certo. E quando a pessoa morria, aí é que dava certo mesmo, porque a pessoa morria. Vocês não se esqueçam de que final bom de livro espírita é quando morre todo mundo e se encontra do lado de lá.